eu pensei a respeito da coerência da nossa vida, né? E que tem a ver com até com o tema mesmo de ontem também, que foi estudado no Agni, aliás, no Rig Veda, na introdução ao Rig Veda, que foi falado sobre o conceito de Rita. Rita é basicamente a lei cósmica, né? E que dentro, embora exista essa lei cósmica universal, dentro de cada um existe esse princípio também de Rita. E esse princípio de Rita dentro de nós é o que define, por exemplo, a individualidade, né, a nossa personalidade espiritual ou a individualidade mesmo. E essa individualidade, ela também segue uma lei cósmica, né? Por isso que deste conceito de Ritva, ou dessa lei cósmica que atua tanto no cosmos como também no nosso microcosmos, no nosso corpo, no nosso ser, né? Não somente no corpo físico, mas no próprio ser, é como um código que conecta a nossa existência com o todo, né? Imagine que existe a manifestação, a existência cósmica, e dentro dessa existência cósmica de infinitos seres, infinitas partículas espirituais, você é uma delas. E o código que te conecta com essa grande rede que é o cosmos é chamado de Ritva. Então é como se fosse um princípio de linguagem que a alma de cada ser possui, entende? E essa linguagem, que é o Ritva, é a linguagem com a qual nós interagimos com a grande lei. Em outras palavras, é a forma como que nós estamos reciprocando ou interagindo com a fonte criadora, com o Ser Supremo. E aí, hoje, eu estava pensando no final da tarde, estava caminhando, aí eu pensei, veio essa reflexão que eu vou passar para vocês sobre a coerência, né? A nossa vida, na verdade, eu até coloquei isso agora há pouco lá no Instagram, no Story, que a nossa vida ela é uma experiência onde nós desenvolvemos, né? Nós exercitamos essa aproximação com o divino. Ou seja, nós tentamos, muitas vezes inconscientemente, né? A própria vida conduz dessa forma, às vezes nós agimos contrário a esse processo, né? Quando a gente não alinha a nossa vida com o propósito que o Criador deu para cada um, que está dentro desse conceito de Ritva. Mas mais do que isto, né, é realmente entender essa harmonia da vida, entender esse papel que cada um de nós temos dentro desse grande emaranhado, essa grande trama de energia espiritual que é o cosmos, e entrar numa coerência com ele, sabe? Então, com esse conceito, a gente pode entender que o yoga é um processo que eu entendo como um processo no qual nós vamos desenvolvendo mais e mais a nossa consciência, elevando a nossa consciência e nos aproximando de Deus. A vida é justamente para isso, é um processo no qual nós estamos desenvolvendo meios de nos aproximarmos mais de Deus, né? No sentido mesmo de comunhão, né? Não é simplesmente de se tornar melhor que outros, mas é um processo interno, de evolução interna. E à medida que essa evolução da nossa consciência ocorre, ela também se expande. À medida que ela se expande, mais nós entramos nessa coerência com o divino, que se reflete como uma harmonia na nossa vida, uma harmonia nas nossas ações, não é? Um equilíbrio, ou seja, uma total coerência, né? Na qual as nossas vontades elas já estão alinhadas ou em coerência com o divino. E essa coerência, né, ela realmente existe. A própria física quântica, ela mostra isso, a mecânica.
Porque imagine que, segundo as teorias mesmo do próprio Tantra, Deus, ele se expressa através de 3 veículos físicos até. Que primeiro é a frequência, né, ou a vibração, é o som. Então, o som tem uma vibração e Deus tem uma vibração na qual a gente entra em coerência com ele através do som. A frequência luminosa, a luz, dependendo dessa frequência, ela vai ter uma coloração. Então, quanto mais elevada a frequência, mais luminosa, mais intensa e plena ela é. Inclusive, nos Vedas também se descreve, né, que a fonte última é comparada a milhões de sóis, né? Se você colocar milhões de sóis no mesmo lugar e pegar a luminosidade que emana de um número quase infinito de sóis, você teria algo próximo do que é essa luz que emana da fonte criadora. Então, som, a luz, e aí a cromoluminosidade, né, divina, e por fim, a forma da geometria, ou seja, a geometria. Geometria, luz e som, não é? Então, à medida que a nossa consciência também se eleva, né, à medida que ela se desbloqueia dessa identificação, desse condicionamento material, ela mais se expande, e quanto ela mais se expande, mais comunicação, mais troca desses códigos do nosso dever, né, do nosso Dharma, dentro desse conceito de Ritual, se estabelece em coerência com o som, a luminosidade ou a luz e a forma divina, né? E a forma divina, aí, realmente, ela tem essa coerência também geométrica perfeita, né, da tal geometria sagrada, e que aí vai se desenvolver em várias e várias outras manifestações, inclusive a própria manifestação do ser, da alma, que também é dotada de uma forma, e uma forma geométrica, estruturada dentro dessa energia de luz e que vibra numa frequência específica, produzindo sons. E um desses sons é o som que a gente consegue ouvir e que atualmente, nos últimos anos, tem chamado a atenção, né, de médicos, cientistas e de muitas pessoas comuns, como nós aqui, que ouvem um zumbido nos ouvidos, né? E que esse zumbido, na verdade, é o realinhamento energético, vibracional, ou seja, a coerência que a nossa consciência individual, que a nossa alma dentro desse corpo, está buscando para entrar em sintonia com a mudança de eletromagnética planetária, né? E até mesmo de outros sistemas, enfim. Ou seja, a vida é realmente para entrar nesta coerência com Deus. E não é difícil de entender isso se a gente inverte a ideia. A nossa vida, muitas vezes, ela é bastante incoerente, né? A gente busca paz, ou pelo menos ansiamos por paz, mas não fazemos muito por isso, né? Nós, que eu digo, assim, o ser humano em geral, né? Queremos saúde, mas não cuidamos tanto da nossa alimentação, do nosso sono, da nossa qualidade de vida, e por aí vai, né? Queremos menos violência, mas talvez não cuidamos tanto da violência verbal que a gente emana, a violência dos pensamentos, enfim, são várias coisas que são um pouco incoerentes. Mas acreditamos nessa possibilidade de mudanças, né? Por isso que estamos aqui. Eu acredito e eu acho que vocês acreditam também, por isso esse empenho. Agora, é isso, coerência, né? Tentar entrar nessa coerência com o divino. E como eu disse, quanto mais coerência temos com Deus, mais percebemos que não há distância, não há separação, não há divisão, né? Não há dualidade,
entre nós e Deus. Isso é algo assim que, para mim, demorou um pouco em torno aí de pelo menos quase uns 20 anos para decodificar essa ideia, né? Porque toda a minha dedicação durante esses anos foi realmente a filosofia do Eita, mas eu entendia que existia alguma coisa adueita presente, e a filosofia Beda Tattva, que é de Chaitanya, e que até comentei isso hoje na aula, na live, ele inaugura o início dessa era dourada dentro de Kali Yuga. Eu já falei isso com vocês também algumas vezes, e ao inaugurar essa era dourada dentro de Kali Yuga, nós temos diríamos uma fusão, né? O fim de um período onde esses confrontos ontológicos ou confrontos filosóficos sobre Deus é uno ou Deus é dual, ela acabou, certo? Ela acabou lá realmente no início do século XVI, com o advento de Chaitanya, tanto que ele estabelece essa filosofia, mas mesmo assim, 530 anos ainda depois, nós ainda estamos assim vendo escolas se confrontando, né? Dizendo que é dual ou é não dual, quando na verdade ambos estão apenas discutindo o sexo dos anjos, né? Mas por que eu digo isso? Porque é uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência que começa a ocorrer desde o século XVI. E que esse confronto dialético entre essas duas visões, que são muito marcantes dentro da filosofia oriental, principalmente da filosofia hindu, ou da filosofia do yoga, ela vai se estender, criando realmente certas, não somente desavenças, mas também uma incompreensão sobre o que é realmente essa questão dual que se fala, né? E aí nós temos no Ocidente a visão dual cartesiana, que é uma outra concepção e é um outro equívoco também de dualidade. A verdadeira dualidade que existe, e que essa dualidade ela não anula a ideia de dualidade presente na visão Vedanta Vaishnava, e ela não anula a presença de unidade ou não dualidade presente no Vedanta do Advaita, né, que é o Vedanta de Shankaracharya. Porque a única dualidade que realmente existe é entre o eu inferior e o eu superior. Enquanto nós agimos e estamos dentro da dimensão do eu inferior, identificados apenas com esse eu inferior, que é o ego falso, nós estaremos desejando alcançar um estado de paz, desejando alcançar um nível de consciência, a espiritualidade, a união com Deus, a relação de amor, enfim. Estamos desejando alguma coisa que já somos, só que somos numa consciência mais elevada. Então, nós queremos ter uma experiência dessa dimensão do eu superior sem abrir mão do eu inferior. Então, essa é a dualidade que existe hoje, depois do advento de Chaitanya Mahaprabhu, né, que é quem inaugura esse processo do Harinama Sankirtan, ou do cantar do Mahamantra, como processo autêntico para essa era. Entende? Então, o grande processo para essa entrada de coerência com Deus está em não abandonar esse eu inferior, mas passarmos a viver no plano do eu superior. Entende? É a ideia de você viver mais como alma e deixar de viver tanto como ego, né? Porque isso é o que adoece, isso é o que causa sofrimento, isso é o que causa todas essas dualidades no plano físico, no plano da vida, no plano de qualquer outra
realização que nós possamos traçar para nós ou para os demais. Entende? A dualidade é um princípio do ego. O que não impede, como eu disse, a anulação da visão Vedanta Vaishnava e também a anulação da visão do Vedanta Advaita. Por quê? Porque a questão não é se Deus é uno ou não é uno. Ele é uno e ele é dual ao mesmo tempo. Isso é Deus. Agora, nós, com Deus, temos uma relação plena, total, absurdamente unida com Ele. Se Ele deixa de estar unido conosco em algum instante, só um pequeno instante, toda essa criação, todo esse cosmos se dissolveria. Não teria como se manter. Isso ele explica no próprio Bhagavad Gita. Com uma única centelha do meu esplendor, eu mantenho todo esse universo criado. Ou seja, nós também, né? Somos partes disto. Então, quer dizer, a união com ele existe desde sempre e sempre continuará existindo. Nunca vai ser desfeita a união entre o ser com o ser supremo. A questão é deixar de lado esse eu inferior. Passarmos a dirigir melhor o nosso eu superior. É como você está acostumado a dirigir quando somos crianças, né? Dirigimos, pelo menos os moleques, velotrol, né? Aqueles carrinhos de rolemã, que é tudo baixo, né? Mas depois que você ganha uma idade, você tira a habilitação, você vai dirigir carros, depois você pode dirigir carros mais altos, caminhonetes, caminhões, de repente tratores. E aí aquele ego que você tinha ali dentro do seu carrinho de rolemã, ele se dissolve, você não tem mais necessidade dele, agora você é um adulto, né? Então, a nossa condição mais ou menos ainda é essa, a gente vive ainda como crianças, né? Ainda identificado se alguém ofende, se alguém nos magoa, se alguém nos... Enfim, sempre apegados às coisas pequenas, assim como a concha, né, ou a pérola que é gerada dentro de uma ostra. Aquilo que gerou a ostra foi justamente um grãozinho de areia, foi algo que ela pegou, aceitou e começou a trabalhar lá dentro, né? E para nós isto é algo que pode também ser como no movimento inverso, né? O nosso ego. A gente fica trabalhando internamente o nosso ego em vez de colocar para fora, porque diferente da pérola que a ostra produz, o nosso ego não produz coisas tão boas, né? Geralmente são coisas realmente para a desavença, a ruptura, a dualidade. Então, a coerência é um princípio importante de ser trabalhado dentro dessa jornada existencial humana que nós trilhamos aqui. Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje, compartilhar com vocês. Eu pensei nela e considerei falar com vocês dela. Então vamos começar agora sim a nossa meditação. Vou pedir para que vocês estejam confortáveis. Relaxem bem os ombros, os braços, solte seu corpo, solte todo o ar. Inale profundo. Exale.